Bom dia, vlog! O tema de hoje é como fiz a entrevista com a Disney Cruise Line. Bom, gente, primeiro de tudo é que a Disney Cruise Line é a Disney para navios, né? A Disney tem os parques temáticos, mas ela também tem vários navios. Tem o Disney Treasure, tem o Wish, tem o Disney Adventure. E assim, cada cruzeiro tem uma temática diferente, né? Tem alguns que são mais voltados para crianças, tem alguns que são mais voltados para adolescente. E hoje eu vou falar como que eu fiz entrevista com a Disney Cruise Line. Se você não me conhece, eu sou a Tiff, eu morei 18 meses no Havaí e voltei para o Brasil em 2024. E desde então, há um mês eu tenho feito vídeos aqui para o YouTube. E o tema principal é a minha vida no Havaí, custo de vida no Brasil, morar sozinha e morar no exterior, né, sozinha também. Então, se você não me conhece, já se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo se você quer saber mais sobre esse tema. E essa é a parte 1. Bom, gente, primeiro de tudo, você tem que aplicar para a ISMBR, que é a empresa, que é a agência que cuida das contratações da Disney aqui no Brasil. Você vai colocar o seu currículo lá, né, com todas as suas experiências e o motivo de você querer trabalhar para a Disney. Eu, inicialmente, quando eu apliquei para a ISMBR, eu não queria trabalhar na Disney, eu não queria aplicar para a Disney, porque eu achava que eu não tinha perfil, porque, meu Deus, a Disney, ela é muito, sabe, ela é alto padrão, e eu achava, meu Deus, eu não tenho experiência, eu não tenho nem perfil, eu não sou uma pessoa que sorri 100% do tempo, às vezes eu sou meio cranky, às vezes, então eu ficava assim, tipo, me questionando muito, me cobrando muito em certas coisas. Eu achava que meu inglês não era tão bom também. Achava que minhas experiências não tinham nada a ver, porque eu nunca trabalhei com criança, assim, tipo, por um longo período de tempo. Eu achava que, sei lá, eu não tinha, né, o perfil para trabalhar na Disney. E aí, quando você cadastra o seu currículo na ISMBR, a agência, ela vai fazer uma primeira entrevista com você. Nessa entrevista, ela vai avaliar, tipo, quais são suas experiências, se suas experiências são válidas para aquela posição que você está aplicando ou não. Se o seu inglês realmente é bom, porque se você não sabe, no navio a gente trabalha 24 horas, não trabalha 24 horas por dia não, meu Deus do céu. Trabalha 10 horas por dia, 7 dias por semana. Então assim, não tem folga e você não pode falar português. Não pode falar português ou sua língua, né, outra língua que não seja inglês. Então, gente, no navio você tá lá preso no meio do mar, com várias culturas diferentes. Tem indiano, tem porto-riquenho, tem mexicano, tem tudo. E você não pode falar português, você não pode falar espanhol, você tem que falar em inglês. Porque, assim, é uma política do navio mesmo, e principalmente uma política da Disney, né, que não permite de jeito nenhum, hipótese nenhuma, né? Existem outras empresas que são italianas e tudo mais, então tem uma flexibilidade maior. Mas no caso da Disney, que é uma empresa americana, eles levam muito a sério isso de tipo assim, você tá falando português e tá passando um guest, a Disney não trata, né, as pessoas que estão no cruzeiro como um cliente, né? Eles tratam como um guest, assim como nos parques também. Enfim, e aí você não pode falar português, porque o guest pode passar lá e ver você falando português e achar que você tá falando alguma coisa ruim dele. E aí ele vai se sentir inibido ou, enfim, né? Como se você estivesse falando mal dele. Isso é uma coisa que é de ética mesmo, né? E eu concordo, eu acho 100% legal, porque eu já trabalhei em restaurante indiano e às vezes as pessoas começavam a falar outra língua lá e eu falava, meu Deus, será que ele tá falando mal de mim? E depois eu descobri que meu chefe indiano tava falando mal de mim na minha cara, só que em outra língua, velho. Enfim, essas coisas acontecem. E aí, quando você aplica para a ISMBR, ele vai fazer essa entrevista, essa primeira entrevista. Eu fiz a minha entrevista com a Bárbara, que foi uma querida, né? Ela foi muito simpática comigo. Eu não queria aplicar, detalhe, eu não queria que fosse a Disney de primeira. Eu queria que fosse qualquer outra empresa de navio, porque eu sabia que se fosse qualquer empresa de navio, eu iria passar, porque eu tinha muito mais confiança do que ir pra Disney. Só que aí ela viu meu perfil e ela falou, você é cara da Disney. E eu falo assim, não! E aí ela me colocou, ela me aprovou. E, né, são várias etapas na seleção, né, da Disney. Não é simplesmente fazer a entrevista com a ISMBR. Você tem uma entrevista com o recrutador da própria Disney. E eu fiz essa entrevista com a Bárbara, se eu não me engano, foi em 2025, porque
eu apliquei foi 2025, na verdade. Eu apliquei em meados de 2025. E aí, pouco tempo depois, acho que em junho ou julho, ela me chamou pra fazer entrevista. Aí eu fui aprovada e demorou um tempão, tipo, só agora, em abril de 2026, que eu consegui ir pra São Paulo e fazer entrevista com a recrutadora da Disney. E tem todo um rolê, porque eu ia fazer entrevista com um recrutador e aí a outra menina atrasou, tipo, uns 30 minutos e o cara tava todo atrasado lá e tinha uma que tava adiantada. E aí acabou trocando, né? E eu gostei muito dela, né? Enfim, gostei muito da experiência. Mas voltando para a parte da aplicação com a agência, gente. Meu Deus, eu tenho muita dificuldade em seguir etapas do processo, né? Mas aí eu fui aprovada para continuar na application da Disney, continuar no processo seletivo da Disney. Antes disso, antes da entrevista com a Disney, você tem que fazer o Marlins Test, que é um teste de inglês para ver o seu nível de inglês. Para a galera da cozinha, que vai trabalhar em cozinha ou posições e cargos que não precisam muito do inglês, eles exigem 70% nesse teste de inglês. Não é da cozinha, para quem vai trabalhar diretamente com o guest, eles exigem que seja de 80% para cima. E eu tava com muito medo, muito medo mesmo desse teste de inglês, porque eu achava... Gente, novamente a autossabotagem e a falta de autoconfiança, né, menina? E aí eu achava assim, meu Deus, será que eu realmente sei inglês? Disse ela depois de morar 1 ano e meio no Havaí, sozinha, completamente sozinha, sem amigos, sem família, sem ninguém. Será que eu sei inglês? E aí, aí eu fui fazer o teste, porque eles dão o direito de você fazer o teste e a prova final, né? E aí eu fiz o teste, tirei 91% no teste. E depois fiz a prova e tirei 98% no teste. E eu fiz enquanto eu tava trabalhando, que eu trabalho CLT aqui no Brasil. Então eu fiz durante o trabalho ali, cheguei um pouquinho mais cedo, 1 hora mais cedo no meu trabalho para poder fazer a prova com calma, né? São muitas questões, assim. Tem questões específicas e tem questões que são muito texto, que você realmente tem que prestar atenção. E também você tem que estar de fone, você tem que ouvir, né? Tem umas questões que ele fala com sotaque bem indiano, bem diferente, difícil, assim, pra ver se você vai entender realmente. E aí ele faz uma pergunta. E a pergunta é meio que uma pegadinha, né? Tipo assim, ele vai falar sobre vários assuntos e ele vai fazer uma pergunta sobre o que tá no meio ali e, né, vai meio que te dar respostas tendenciosas justamente para você errar. Mas você tem que estar bem atento, não adianta ficar nervoso, não adianta ficar ansioso, você tem que estar bem calmo e prestar bastante atenção nas coisas que você está ouvindo e responder, né, de acordo com o que ele perguntou. Então, assim, você tem que ter um entendimento muito bom de inglês, mas também você tem que ter muita atenção durante a prova. E aí eu tirei 98% no Marlins Test e eu fiquei, meu Deus, Tiffany, você é louca, né? Por que você estava tão ansiosa e achando que não ia passar de jeito nenhum? Passou o Marlins Test, veio aí a data da tão famosa entrevista com a Disney, que seria presencial em São Paulo. Gente, quando eu fiz a minha entrevista com a ISMBR, foi tudo online, foi tudo no digital. Então, pra mim foi muito tranquilo, assim, eu não fiquei nervosa nem nada. Eu tava muito à vontade, porque foi no meu quarto, no meu computador, tipo, tava no meu ambiente, né? E aí, quando falaram sobre entrevista presencial em São Paulo, eu surtei, eu fiquei, meu Deus, será que eu vou passar? Não sei o quê. Comecei a estudar, comecei a ver muitos vídeos, mas realmente não tem muito material no YouTube e na internet sobre esse tipo de processo, né? E é justamente por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, pra, quem sabe, trazer um pouco mais de informação sobre o processo todo e posteriormente tá tirando um pouco mais de dúvidas de vocês também, que tem esse sonho, esse desejo de trabalhar para a Disney e nem sabiam da possibilidade de trabalhar no navio da Disney, por exemplo. Então a galera que quer trabalhar na Disney, eu não passei na entrevista, já adianto, spoiler do vídeo. Mas assim, pra mim foi uma experiência muito válida e existem várias questões por eu não ter passado, né? Mas, por enquanto, vamos lá. Eu surtei quando eu vi que a entrevista seria presencial, porque, meu Deus, eu vou ter que pagar passagem, eu vou ter que pagar hospedagem. E eu gastei 1.200 de passagem até São Paulo. Eu peguei... Tive que conversar com minha chefe também, tive que explicar pra ela a situação, o que é que seria e tudo mais. Mas eu falei pra ela que eu não iria abandonar ela, tipo, durante o período do trabalho, eu trabalho no órgão público, né? E vai ter eleições esse ano, é ano de eleições.
Então eu trabalho na seção que cuida dessa parte eleitoral e tudo mais. Então eu falei pra ela, calma, não vou te abandonar, mas eu preciso fazer essa entrevista porque é realmente algo importante pra mim. Ela me liberou e aí eu fui trabalhar no dia 10 de junho e aí eu fui fazer a entrevista no dia 11 de junho, minha entrevista presencial que estava marcada para as 10h30 da manhã. Eu fui para o aeroporto de São Paulo. Gente, o voo foi muito desgastante. Eu peguei chuva durante a noite e eu fiquei no Hotel Mercury, paguei uns 600 conto de diária, porque eu achava importante. Pra quem não sabe, eu gosto muito de viajar e já tinha praticamente 2 anos que eu não entrava no avião, né? Depois que eu tinha voltado pro Brasil. Eu passei por vários altos e baixos, então eu falei, pô, cara, essa viagem vai ser muito simbólica, independente do resultado que seja. Eu quero vivenciar isso de novo, sabe? Pegar um avião, tipo, esperar no aeroporto, ter aquela sensação de novo, sabe? Enfim, eu precisava disso. Eu precisava disso, tipo assim, você não tá presa no Brasil. Eu precisava dessa sensação. Depois que a gente mora fora e a gente volta pro Brasil, tem todo um rolê mental que a gente se sente um cocô e a gente acha que nunca mais a gente vai sair de novo. E às vezes demora bastante tempo pra gente sair de novo e pra gente viajar, enfim. Então eu usei isso meio que pra me motivar mesmo, sabe? E deu certo. Porque eu amei estar no aeroporto de novo e sentar ali naquelas cadeirinhas, colocar meu celular pra carregar. E, sabe, era tudo muito cansativo. Congonhas é muito cansativo, que você tem que pegar ônibus, e aí o ônibus tem que estar lotado, porque não pode sair vazio e tudo mais, e demora pra caramba, né? E o povo não, tipo, não se prepara, não faz check-in. O brasileiro é isso aí. Eu tinha até esquecido como era pegar voo nacional, porque no voo internacional você tem que tirar o sapato, tem que tirar um monte de coisa, né? E tudo mais. Lá fora, quando eu saía do Havaí pra Califórnia, né? Tinha todo um rolê assim, muito louco. E aqui no Brasil é completamente diferente. Muito diferente mesmo. E aí, enfim, gastei 1.200 de passagem pra ir pra São Paulo e gastei R$ 600 de hospedagem. Fora alimentação. Tinha café da manhã lá no hotel. Muita variedade de comidas, né? Tudo que a gente tem direito mesmo. Dando, tipo, suco de laranja, água, frutinhas, coisas leves, porque eu não queria ter uma dor de barriga antes da entrevista. E já tava me preparando pra comer alguma coisa, tipo, depois da entrevista, porque eu estaria mais relaxada. O look foi basicamente uma blusa preta, uma calça caqui, um saltinhozinho, assim que eu queria, né, ter personalidade, mas não necessariamente deixar de ter uma aparência profissional. E finalmente a entrevista com a recrutadora da Disney, gente. A entrevista, ela queria saber mais sobre mim, né? Ela queria me conhecer, na verdade. Eu acho que tem muita gente que fala sobre isso. E realmente é verdade. O recrutador da Disney, ele já avaliou o seu currículo, né? Ele já validou a sua experiência. Então ele quer saber se você é uma pessoa simpática, carismática, se você sabe improvisar, se você sabe lidar com... É porque assim, a Disney é basicamente um show. Você vive um show. Todos os dias de trabalho na Disney é um novo show. E todo show tem percalços, né? Tem imprevistos acontecem. Então eles querem saber se você consegue lidar com imprevistos que possam acontecer. E em um ambiente de alta pressão. Então a entrevista presencial, eu acredito que seja por conta disso. Porque ele quer ver ali, né, no seu gesto, na sua posição corporal, nas suas expressões faciais, se você realmente é uma pessoa que se enquadra no perfil da Disney ou não, e também no quesito de experiência. Então, teve muitas perguntas específicas, como eu estava fazendo entrevista para a posição de Quick Service Attendant, que é basicamente trabalha com comidas rápidas, né, no navio, fast food, mas ainda assim você está trabalhando para a Disney, né, e você precisa ter uma certa experiência com restaurante. Então, eu tinha a experiência com restaurante de lá do Havaí, e isso foi um ponto também que eles colocaram em observação, além da data, que tinha colocado a data, gente, para iniciar em junho de 2027. E ela até me perguntou no final da entrevista se eu queria mudar. E eu falei que eu não queria mudar, porque na época meu avô estava bem doentinho e eu tô trabalhando CLT também, como eu falei para vocês. Então eu pretendia ficar aqui no Brasil até pelo menos final do ano, dezembro, porque eu não sabia em que momento meu avô, que estava com câncer, estava fazendo quimioterapia, até que momento meu avô ia permanecer com a gente aqui nessa terra.
Então eu já estava me planejando para continuar o máximo de tempo do lado dele. E outros projetos que eu também tinha no Brasil que eu não queria abrir mão. Então, na verdade, eu não estava tão desesperada para a Disney me contratar assim, né? Eu estava mais desesperada para participar do processo e ver se eu seria aprovada ou não. Para quem sabe, futuramente eu tentar novamente e finalmente realizar o meu sonho de trabalhar para a Disney, que eu acredito que ainda vai acontecer. Foram perguntas assim, né? Aquela primeira pergunta. Fale um pouco mais de você, quero te conhecer e tudo mais, né? Tell me about you, né? E aí eu falei um pouco sobre mim, falei o porquê. Eu já emendei ali as respostas, porque tem muito disso também, né? O início vem aquelas perguntas que a gente meio que decorou. E aí depois eu fui me soltando ao longo da entrevista. E ela ficou bastante interessada, dava pra ver no olhar dela. Ela também sorriu muito e isso me estimulou a sorrir também. E, né, eu já fiz oceanografia, né? Então eu sempre quis morar no navio. Sempre foi meu sonho também trabalhar embarcada, viver embarcada em alto mar aí, no meio do oceano. Então, isso sempre foi uma paixão minha. Tem tudo a ver com oceanografia, trabalhar em navio, e consegui relacionar isso. E eu fui para a Disney no meu aniversário em 2024. Pra quem não sabe, eu passei meus 25 anos na Disney. Depois de 10 anos sonhando com meus 15 anos na Disney, eu passei meus 25 anos na Disney. Então eu falei sobre a experiência que eu tive lá na Disney Califórnia, que eu adorei e que aconteceram alguns imprevistos e eu vi, né, que a Disney realmente tem o perfil de excelência, justamente que eu busco, não só para crescimento pessoal, mas também profissional, porque em qualquer lugar que eu estiver eu sempre busco excelência, eu sou aquela pessoa, aquele profissional que sempre vai fazer 200%. E aí, né, ela foi para as perguntas um pouco mais específicas da posição que eu estava tentando, de como era no restaurante, tipo, se eu já peguei fila muito cheia, se eu já peguei cliente que tava rabugento, tipo, reclamando muito, o que que eu faria, coisas desse tipo assim, sabe? Ela fez uma pergunta pra mim, o que eu faria se uma criança tivesse derrubado sorvete e começasse a chorar. E aí eu falei que primeiro eu ia ver se existia a possibilidade de pegar o mesmo sorvete. Se não, eu iria procurar um outro doce, um outro sorvete, alguma coisa parecida para dar para ele. Iria contar uma história, né, de uma princesa que tinha algo que ela gostava muito e ela acabou perdendo e no final ela conseguiu ganhar algo muito melhor. E tudo isso sorrindo e, claro, contextualizando na conversa, né? Então, assim, acho que minha resposta foi muito boa. Eu acho que eu consegui mostrar, de fato, durante a entrevista. Eles perguntam das tatuagens também, se você tem tatuagem maior do que a palma da sua mão, porque a partir daí você tem que cobrir, né, a política da Disney. E perguntou coisas sobre trabalho em equipe. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo separado só para as perguntas que ela me fez durante a entrevista, para não ficar muito maçante esse vídeo aqui. Mas assim, eu achei muito legal a entrevista. Eu gostei de ter a experiência com a recrutadora da Disney. Realmente é muita pressão, eu tava bem nervosa. E teve momentos que eu senti minha voz assim, tipo, não gaguejar, mas que ela tava ficando fraca. Mas não porque eu não tinha confiança na resposta, mas porque o ambiente, tipo, tava me impressionando tanto que a voz às vezes falhava um pouco, mas que é completamente normal. E em muitos momentos eu consegui sorrir, interagir com ela, né? E uma coisa que eu gostei muito que eu consegui falar foi Thank you for having me. Gente, os Estados Unidos, os americanos, são muito polite. O que significa polite? Eles são muito gentis, né? Eles prezam muito pela gentileza, eles são muito educados. Então, você falar assim, thank you for having me, né? Thank you for your time, thank you for your patience, né? Obrigado por me receber aqui, obrigado pela paciência, obrigado, né? Enfim, você agradecer pelas coisas é algo que eles valorizam muito. Então, mesmo independente do resultado, se você passar ou não, esteja grato pela experiência. E eu acho que isso daí conta muito com o recrutador. Porque, claro, você faz uma entrevista, mesmo você não tendo passado, ele tem ainda as anotações do seu comportamento, né? E da sua ética profissional, que também é muito importante se você vai trabalhar no navio. Ou em qualquer lugar.
né? É muito importante ter essa gentileza. E foi até uma das coisas que eu falei durante a entrevista também, que ela perguntou sobre trabalho em equipe e tudo mais. Eu não lembro exatamente o que eu falei, porque é difícil lembrar das palavras, mas eu falei assim: be nice to people and people are gonna be nice to you. E ela fez uma cara de tipo assim, exatamente isso, garota. O que significa isso? Seja bom com as pessoas e as pessoas serão bons com você, né? Gentileza gera gentileza. Não adianta só a gente querer exigir gentileza do mundo, sendo que a gente não dá gentileza para o mundo. Então, trabalhando com atendimento ao público, trabalhando com crianças, trabalhando com pessoas, trabalhando com idosos, eu acho que a gente precisa ter um pouco de atenção nesse quesito, principalmente em qualquer lugar que a gente for trabalhar, e principalmente na Disney, né? Porque a Disney, ela tem esse viés de excelência e de cuidado, né? Existem 5 pilares da Disney, que tem safety, primeiro lugar, que é segurança, né? Então existem vários pilares e um desses pilares é justamente esse cuidado, de ter esse cuidado com as pessoas. Você não olha para as pessoas só como cliente, né? Ah, vou trabalhar no restaurante, então vou estar lá só pegando pedido, né? E levando pro chefe e trazendo de novo a comida e jogando na mesa. Não, gente, vocês estão lidando com pessoas. Teve outra pergunta que ela me fez também, que eu falei sobre essa questão de quando eu trabalhava com os turistas do navio no terminal. Eu pegava a galera lá no terminal náutico e levava para dar um passeio no Pelourinho. E eu sempre tinha cuidado de conhecer as pessoas, de saber a história das pessoas, de tratar eles bem, de perguntar se eles estão sendo bem cuidados, né? Se eles estão gostando do Brasil, se estão gostando da experiência aqui, se é a primeira vez. Então, quando você demonstra interesse nas pessoas, a experiência deles muda completamente. Então, para além de você fazer uma entrevista com a Disney e falar, meu Deus, eu sou bam, bam, porque eu passei na Disney e sabe, não deixar alimentar o ego. Tipo, será que realmente, de fato, você quer trabalhar na Disney pelos motivos reais disso? E eu acho que a entrevista presencial, ela vai muito nesse ponto, assim. E é uma empresa que eu me identifico muito, muito mesmo. Eu ainda quero trabalhar na Disney, ainda tenho o sonho de trabalhar na Disney. Eu gostei muito da experiência que eu tive lá, né, no meu aniversário. Foi muito especial pra mim. Houveram alguns imprevistos, claro, mas que, cara, é sensacional, assim. A postura, né, os valores, né? Eu gostei muito e basicamente esse foi o vídeo. Como eu fiz entrevista para a Disney Cruise Line. E se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários qual foi a parte que você mais gostou. Se quiserem dicas de inglês, como estudar inglês e tudo mais, deixem aí nos comentários também. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e tchau!